Oi, meu nome é Alex. Meu nome é Carol. E eu sou a Mari, e tá começando mais um Sinergia Podcast. o podcast que fala sobre gestão, carreira e negócios. Hoje, então, a gente está presente aqui dele, que é fundador da rede de óticas Vênus. Atualmente é presidente do Cindy Loja de Canoas. Ele sempre participou de entidades a vida toda, né? E é empreendedor referência na cidade de Canoas. Senhor Denério Rosales Neumann. Muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Então a gente vai conversar um pouco, a gente quer conhecer bastante da tua história, a gente já estava conversando aqui agora, bastante coisa sobre empreendedorismo, o senhor conhece, acho que é muito para contar para nós. Mas assim, a gente vendo, quantos anos o senhor tem a ótica, que acho que é o início da sua carreira de empreendedor, né? Quantos anos o senhor tem a sua ótica, senhor Denério? As óticas Vênus, nós estamos com mais ou menos 57 anos. 57. Eu posso dizer que a data exata em que foi fundada, lá no 19 de maio de 1967. Uhum. Então, essa é a data da fundação em que eu dei o primeiro passo de uma pequena oficina de concertos, lá no bairro Niterói. Uhum. Aqui em Canoas, né? Aqui A gente em tem um Canoas. marco aqui em Canoas, na cidade, para quem está nos acompanhando, né? A universidade fica em Canoas, e a gente está entrevistando também um grande empreendedor ali, que iniciou em Niterói, no bairro Niterói, em 1967, 57 anos. Nossa, tem bastante história, né, seu Denério, para contar para a gente, dividir para o pessoal que quer se inspirar um pouco sobre essa jornada, né? Para mim é um prazer estar aqui na Universidade La Salle, juntamente com vocês, aí a professora Cris, que fez o convite, a Mari e a Carol e o Alex, e o Fabrício também aqui, né? Verdade, então eu fico muito, até me considerar à vontade, assim, junto com vocês, porque falar daquilo que a gente viveu e vive atualmente é muito bom, muito agradável. Então é uma oportunidade que eu quero transmitir para os jovens, especialmente aqueles que estão com aquela ideia de empreendedor, eu vou abrir uma empresa, eu quero construir o meu futuro, a minha independência. Então eu tenho uma história aí já de empresa de 57 anos, né? Então, indo nessa linha de empreendedorismo, né? Então, queria saber como é que começou, onde surgiu, assim, tu abriu uma ótica. Como é que foi? Se sempre foi uma ótica? Como é que surgiu, assim? Como é que foi o início? Eu não sei qual é o tempo que nós temos aqui. Mas eu vou procurar sempre resumir por causa que ele é longo, é uma história longa. Tudo começa numa história que não se pensava nem em ótica, porque a Vênus hoje é ótica, é voltada sempre para a visão. Mas o início de tudo, eu sou natural de Triunfo, mas eu passei a parte da adolescência eu sou natural de Viamão, e a minha adolescência eu passei em Triunfo. Eu vim para Canoas com 14 anos, e esse tempo eu morei lá em Triunfo. E lá em Triunfo, a minha mãe, um belo dia, ela... Denério, quero que tu faça um curso que eu vi aqui. Jornal, né? Aí, o que era? Um curso de relojoeiro. E eu fiz um curso de relojoeiro por correspondência. Nossa, que bacana. E se chamava Instituto Brasileiro de Relojoeiro. Eu tenho, inclusive, lá no meu escritório, a lembrança lá, outro dia as filhas, pai, o senhor trouxe certificado? O que é certificado? Eu digo, não, é certificado que começou a história. Então, eu me formei depois de 2 anos e meio de curso por correspondência. Eles vinham pelo correio, a matéria, vinha tudo escrita, que naquele tempo não tinha nem pensar em celular, era a rádio só, não tinha televisão. Então, vinha por correspondência, vinha as lições, as aulas, e eu respondia, e assim me formei relojoeiro. Mas aí, quando eu me formei, eu já estava em Canoas, já.
Aí eu vim morar em Canoas. Então, depois dos 14 anos, eu vim morar em Canoas. E aqui, então, eu, como relojoeiro, eu aprendi, assim, mesmo jovem, a consertar os relógios. Então, mas essa atividade era assim, eu não levava muito a sério, aprendi, me formei e ficava relojoeiro. Então, onde eu estava um grupo assim, de repente, naquele tempo o relógio era muito usado, porque ele servia não só para o de pulso, mas o despertador era muito usado para as pessoas levantarem pela manhã para irem trabalhar, o despertar. Então, existiu a parte de conserto. Então, onde eu chegava, porque eu fui trabalhar nas empresas também, fui funcionário de empresa, e aqui em Canoas, eu ia para Porto Alegre, trabalhar em Porto Alegre. Então, consegui trabalhar em Porto Alegre, eu trabalhava lá, mas não de relojoeiro. Relojoeiro, eu trabalhava numa empresa de auxiliar, mas eu cheguei lá e, de repente, depois de uns meses trabalhando, de repente alguém estragou meu relógio, tal e coisa. Aí eu conserto. Conserta? Conserto. Aí eu pegava e consertava lá. Aí eu começava, dentro da empresa, a divulgar, olha, tem um relojoeiro, ele é relojoeiro. E aí, esse era o meu contato com o relógio. Mas aí eu tinha a banquinha em casa, eu consertava o relógio em casa para aqueles amigos lá. Aí eu mudei de empresa, também a mesma coisa. De repente, cheguei lá, eu trabalhei na Varig, eu me formei torneiro mecânico também. Eu sempre gostava da parte técnica, relojoeiro, torneiro mecânico, e aonde eu estava, continuava essa atividade, que eu não sabia, o meu futuro estava ali. Uhum. E aí, então, quando depois, me formei em torneiro mecânico, e eu trabalhei na Varig, trabalhei 2 vezes na Varig e outras empresas. E trabalhei, então eu comecei a sentir o seguinte, pensava assim, eu gostaria de uma independência, mas eu não me dava conta que a minha independência estava nesse curso. E então, um belo dia, eu peguei aí eu já estava fazendo a minha atividade em casa e trabalhando na empresa, porque não dava o conserto, não cobria minhas despesas e tudo assim, né? E aí, então, eu resolvi abrir uma oficina. E foi aí que começou a história da Vênus, né? Quando eu abri uma oficina de conserto. Claro, estou reduzindo essa parte, porque tem ainda uma história. Depois eu trabalhei na universidade com um laboratório de pesquisa da habilidade, o que essa profissão de relojoeiro tem uma habilidade muito grande em manusear. Por exemplo, nós tinha laboratório de pesquisa de drosófilas, que é as mosquinhas. Então, e houve uma seleção, e eu me candidatei e fui que tirei o primeiro lugar no selecionar. Foi eu e um rapaz de Novo Hamburgo que ganhou também, ganhamos vários candidatos, a habilidade nossa de lidar. Por que habilidade? Eu era relojoeiro, e o relojoeiro lidava com pecinhas, e tinha aquela habilidade. Então, nesse laboratório, né? Então, lá também eu fiz bastante relação, e aí eu comecei, aí que eu abri a oficina. Trabalhava na oficina e também nesse laboratório. Até que um dia eu fiz a minha independência, que é quando eu decidi, não, eu vou só trabalhar na minha oficina. E aí, então, surgiu, aí eu botei uma placa. Aí surgiu o nome. Vênus. Que show. Que legal. E pra te ver, né? Tu criou tua independência que virou uma dependência depois, né? Exatamente. Que a gente acha que empreender não, quero horário flexível. Mas a responsabilidade também é muito maior, né? Exatamente. Tu ir bater o ponto e tudo. E aí vem um detalhe, claro, vocês podem me interromper aí um momento, se vocês quiserem. Aí vem um detalhe seguinte, sempre me pergunto, e certamente depois você me perguntar, por que o nome Vênus? Já tava Por que o nome Vênus? Aí vem uma coisa curiosa. Naquela época, quando nós abrimos lá por 1967, era tradicional as empresas, armazém, naquele tempo existia muito armazém, porque eu trabalhei
junto com meu pai tinha armazém, então teve bar armazém, chamava bar armazém, então eu trabalhava muito com o público já, assim. E sempre se botava o nome da família. O nome Neumann, por exemplo, eu tinha muito orgulho do nome Rosales, Neumann. Então, eu tinha muito orgulho de ser alemão, assim, de origem alemão, né? Não sou, nem falo alemão mais, mas a origem. Então, nós íamos colocar então arrumei uma pecinha lá, aluguei ali no bairro Niterói, eu ia colocar, então, o nome. Aí eu ia botar, Neumann. Vou botar Neumann. Mas, peraí, e se não der certo? Vai ficar feio para a família. Vai ter que fechar. Porque uma empresa, ela, quando abre, ela fica com essa dúvida, né? Aí eu peguei, disse, não, eu tinha a minha irmã sentar junto comigo lá. Quem sabe botamos um nome provisório? Botar algum nome aí. Vamos ver o nome. Depois aí deu certo, aí nós botamos Neumann lá. Tem orgulho de ter o nome, né? Não, aí pegamos, qual é o nome? Aí começamos, aí daqui a pouco, não sei, planeta, Vênus, Júpiter, não, Vênus, peraí, deusa Vênus ou planeta Vênus? Aí nós ficamos naquele dilema, diz, bom, mas vamos botar Vênus. Aí pegamos e botamos, então, Vênus. Então, o nome Vênus surgiu de uma experiência, vamos dizer, não, se der certo, nós mudamos. E a expectativa deu era tão mudar, certo, deu tudo certo, né? Deu tão certo que nós até hoje continuamos com Vênus, não mudamos. Uma marca registrada. Exatamente. Que show. Eu acho que do teu relato a gente tirou várias coisas, né? Que nem demanda, né? Para te ver, tu foi indo para a área por causa da demanda, né? Foi vindo demanda para ti, tu foi atendendo. Acho que dá para a gente ver também em outras pesquisas que tu sempre foi bastante cauteloso, né? Tu sempre estudou bastante, sempre quis ter domínio daquilo antes de... Nunca foi muito aventureiro, assim, vou ver, vou lá e... Tu sempre foi bem cauteloso, né? Mas outra coisa, assim, que a gente observa bastante é isso de tu tentar, né? Por mais que seja com cautela, de saber, tu tentar. A importância de tu dar o primeiro passo. E tu disse, mas e se não der certo? Mas tu já tinha estudado tudo, já tinha planejado para fazer, e tu percebeu que não. Se não der certo, tem o plano, que é não usar o nome, né? E de repente, se der certo, a gente toca, e é uma coisa que tu gostava e queria continuar, né? Bem bacana a gente perceber isso no teu relato. Show. Eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que foi esse processo, seu Delélio, de... fundei, né? Iniciei ali em Niterói a primeira sede, né? A matriz da Vênus. Como é que foi o processo de expansão? Assim, em que momento que vocês notaram que não seria só... a gente sabe que é relojoaria e ótica, né? Em que momento que vocês notaram que, olha, está maior do que a gente, né? Do que o início. Agora as coisas estão tomando forma. Como que foi esse processo, assim? Isso é uma parte, nós estávamos lá no bairro Niterói, então aquela pequena oficina foi deslocada para a rua Júlio de Castilho, que é mais na parte central do bairro. Ali no bairro nós começamos, aí compramos o prédio, depois com o tempo, tudo depois de anos, compramos o prédio e ali instalamos. E nós sentimos assim que o bairro estava bom, estava ótimo ali. Então, a gente já tinha, vamos dizer, conquistado um espaço, praticamente no bairro era só a nossa loja. Surgia outros, assim, mas muito, muito pequenos, né? Não representavam. Mas eu sempre tive, assim, uma visão olhando um pouco mais além. E eu comecei a ver, eu acho que seria interessante se nós fôssemos para o centro da cidade. Eu sempre fui muito da parte de desafio. Uma coisa que eu sempre procuro até transmitir, não faça a mesma coisa, não fique no mesmo. Quando todo mundo trilha, isso aqui eu fiz numa palestra que eu fiz no Sebrae, fui convidado lá na Federação, e eu apresentei lá o case da Vênus mesmo, alguns anos atrás, faz mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E então eu disse... quando todos vão por um caminho, faça diferente, parta para o outro lado.
E é isso que nós temos, eu tenho sempre feito, é esse avanço. Não faça a mesma coisa. Procure ser algo, ter um diferencial. Por que aquela empresa, né? Então, naquela época, respondendo a tua pergunta, Mari, nós começamos a dizer, eu acho que eu queria avançar mais. Abrir mais uma loja. E aí, então, nós viemos para o centro de Canoas. E aí abrimos, estivemos lá no Conjunto Comercial Canoas. Lá no Conjunto Comercial, que abrimos uma loja. E depois, aí vem a parte de estratégia. Conjunto Comercial. Passo muito trabalho para manter a loja, porque o público não estava, naquela época, acostumado com um conjunto de compras, um centro de compras. Então, a frequência era muito pequena. Mas nós, com o carro, com insistência, nós conseguíamos captar clientes. Mas sentimos que estava muito difícil. E aí, então, nós visualizei que vamos para o centro de Canoas. Para o miolo mesmo, que seria o calçadão. E aí, então, estava surgindo ali um edifício, que é o Golden Center. Então, estava na construção ali. E aí nós fomos até bastante corajosos da época. Tinha que fazer um investimento que era comprar a loja. E aí nós fomos e compramos, fizemos uma operação arriscada, que era, naquele tempo, as dívidas, você era muito cuidadoso com dívidas longo prazo. E então nós fizemos uma dívida a longo prazo, que era financiada o imóvel todo era financiado pela Caixa Econômica. Então nós fizemos o financiamento, conseguimos e tudo, e aí transferimos de lá para o Golden Center. Então, no Golden Center foi o grande passo que a Venus continuava lá no bairro Niterói com uma lojinha e já tinha aqui no centro. Aí surgiu o centro da cidade. Então, ali foi o passo fundamental, foi o Golden Center, foi a conquista do imóvel e, ao mesmo tempo, a marca se consolidou, Venus. Então, ali foi o nosso grande avanço, foi a loja do Golden Center. Tu acha que ao longo dessa tua trajetória, mais de 50 anos, esse foi um momento, assim, marcante que tu viu, assim, a virada de chaves do teu negócio, ou teve outras viradas de chaves ao longo desse tempo que tu pode dividir com a gente, né? Que são longos anos em que o país passou por crise, e essa do Golden Center foi uma marca importante, porque consolidou a nossa empresa ali, né? E nós tivemos uma coisa fundamental. Desde o início do bairro Niterói, nós sempre tivemos um laboratório próprio. Era o diferencial das outras lojas. Até hoje, a Venus continua com um laboratório próprio, e porque, por exemplo, hoje tem os grandes laboratórios que trabalham para fazer a parte de surfaçagem e montagem. Nós fizemos tudo isso aí no nosso laboratório próprio, né? Então, sempre trouxemos um laboratório próprio junto com nós. E aqui no Gold foi consolidado, né? E aí hoje já temos um laboratório separado, que fica ali num prédio ligado, tem um andar todo lá, que é onde a Venus tem a parte de trabalho de produção mesmo, né? Porque hoje já são 10 lojas, né? Então, já estamos em Esteio, Sapucaia, Cachoeirinha tem uma loja, e temos em Porto Alegre também temos filial. É que não são filiais, são franquias. Hoje a Venus, e aí então veio, acho que eu vou complementar essa parte, né? Nessa evolução, quando nós partimos para a loja do Golden Center, nós visualizamos que era num período que estava abrindo mais lojas. E aí nós também começamos não, nós temos que partir. Aí partimos para outra loja, no Calçadão. Mas frente? Porque nós sentimos que o mercado dava espaço. E aí nós abrimos mais a loja. Depois abrimos em Sapucaia, outra loja muito, muito importante para nós foi Sapucaia, o avanço Sapucaia, depois veio Esteio, e assim por diante.
E esse avanço de loja é que quando nós abrimos a segunda, a terceira loja, quer dizer, quando se abriu a terceira loja, nós sentimos uma dificuldade. Porque lojas, o comércio, se você tem uma marca, vamos dizer, você ter uma loja é muito bom. Você ter 2 lojas é bom. E se você quiser 3, 4, aí começa a ter dificuldade. Porque aí foi a chamada curva. Então, você tem que ter 2 lojas, ou então faz o seguinte, tenha 8 lojas. Não, aí o 3, o 4, 5... exatamente. Então, tem uma referência aí para os estudiosos dessa área de administração, é que, em termos de franquias, você tem, o ideal é ter, não é ter, vamos dizer, franquia ou mesmo filiais, é que ter 3 filiais não é bom. O ideal é ter acima de 5, porque senão os custos são os mesmos para ter 6 ou 3. Então, aí tem uma visão já de negócios, né? Então, nós aí, hoje temos esse número de 10 lojas, e a Vênus teve vários momentos, né? Que eu, assim, não lembraria para vocês, assim, vários momentos importantes na nossa vida. Por exemplo, parece que 2002, que eu sou muito fraco para datas. Parece que foi 2002, nós ganhamos um prêmio do Sebrae. Como é que é chamado aquele? Depois extinguiram aquele prêmio, como é que é? Empreendedor. É para talento empreendedor, alguma coisa nós temos lá, o troféu, né? Então, isso aí foi uma conquista muito importante. A primeira ótica a primeira ótica de todos os prêmios que o Sebrae forneceu, a primeira ótica que tirou esse prêmio foi conquistado, né? Trabalho bastante, assim, que a gente sentiu, né, que é importante, né? Foi muito importante isso aí, né? Importante. E, claro, marcas e líderes que tem, nós temos, acho que só teve um ano que nós não conquistamos marcas e líderes. Que legal. Nós temos 20 e tantos troféus, todos como primeira ótica mais lembrada em Canoas. Uma marca conhecida, né? São marcos, né? Bem importantes para a história. Exato. E assim, seu Denério, por que tu optou por franquia e não por botar filial? O que foi assim que tu achou mais interessante? É claro que tem a questão de gerenciar uma filial, mas até para trazer para as pessoas que estão acompanhando de repente, por que tu optar por uma filial ou por uma franquia? Quais as diferenças para quem já aplicou na prática, né? Sim. Não, é que franquia, ela, hoje, no mundo moderno, a franquia ela é mais, eu diria, mais a prática de funcionar. Ela se torna lojas independentes, ela pode crescer, porque a filiais, ela tem um crescimento limitado, na minha visão, a visão para o ramo óptico, ela não é economicamente interessante, né? E franquias é muito mais interessante, porque pode crescer mais, pode ter franquias pequenas, médias e grandes. Então, pode-se crescer. Nós optamos por franquias, né? Optamos por franquia, tem a franqueadora, que é a Vênus, e as franquias, uso toda a marca Vênus, mas são ABCN, AEC, Mari, são tantas... Olha, casualmente tem a Mari. Eu queria aproveitar também um pouquinho, a gente está falando bastante sobre a Vênus, mas eu acho que tem bastante coisa no sentido geral, né? O Alex trouxe aqui que o senhor é presidente do Cindy Lojas, vice-presidente do FEComércio, e assim, dentro da sua jornada empreendedora como um todo, claro que a Vênus vai ser um principal, né? Vai ficar sempre ali como principal, mas trazendo um pouco sobre desafios. O que o senhor considerou, assim, durante a sua trajetória, algum desafio que o senhor já passou e talvez tenha algo a partilhar conosco, né, ou com empreendedores que vão estar acompanhando, algo que foi muito importante para a tua trajetória, mas também foi um desafio no qual tu pode aprender algo, né, tirar algo produtivo disso. Olha, o desafio, ele é algo assim que, o desafio é cada dia, é um novo desafio. Eu levanto todas as manhãs, dou a minha caminhada de 30 minutos, estou no meu condomínio lá, e ao terminar de caminhar, eu sempre olho para o céu e agradeço a Deus por ter me dado
mais um dia Uhum. de vida, né? Então, isso é uma das coisas. E a minha mensagem que eu deixo, assim, é que, para mim, eu, por exemplo, sou aposentado, mas eu não me lembro quando é que eu me aposentei. Eu me aposentei há 30 anos. Uhum. Mas eu só aposentei, né? Sim. Mas eu continuei trabalhando, né? Sim. As minhas filhas, até muitas vezes, porque a família toda trabalha na empresa. Lojas independentes, né? Tem a Sim. loja dela, eu tenho a minha loja, então eu digo a minha loja, Sim. mas nós defendemos todas as lojas, Sim. trabalhamos, né? Tem outras lojas que não são, tem uma que não é da família também, mas para nós é mesmo, então sou um franqueador. Mas para mim, o melhor dia, sabe qual é? Segunda-feira. É o dia que eu vou para a minha empresa. Então, eu acho que, eu sempre até prego para o meu pessoal, né? Os funcionários, gente, pessoal, o meu melhor dia é segunda-feira. Faça assim, chega segunda-feira, aquele desafio ali, olha que maravilha. Que eu gosto muito de laboratório, e eu prego o seguinte, que o meu funcionário, a maioria nós formamos ele dentro da nosso laboratório. E eu sempre digo, olha, não importa que você não saiba, não conheça esse rosto que vai usar esse óculos, mas você tem que fazer que esse óculos seja o teu melhor óculos. Eu vou fazer hoje o melhor óculos. E cada óculos que você faça com amor, com prazer. Não faça da tua atividade como algo cansativo. Não, faça com prazer, que as horas passam muito mais rápido. Uhum. Quando tu vê, tu já está na hora do almoço, está na hora de ir para casa, mas faz com carinho. Sim. E eu tenho grandes profissionais que surgiram na nossa empresa. É que trabalhar vai ter que trabalhar igual, né? Então não tem para que reclamar. Trabalhar reclamando e achando ruim, que daí piora, né? Então reclamar com que nem tu disse, com amor, é legal tu ver isso da paixão que tu tem pelo teu negócio, né? Acho que assim, empreendedores têm que ter isso, né? Porque a gente vê, é muito desafio, né? Bom, tu acho que conhece, é muito desafio, é muita coisa para passar. Então se tu não vai com paixão junto, né? Eu acho que fica muito mais difícil, é um projeto muito mais difícil. E com certeza, a meta é que segunda-feira seja o melhor dia, que tu vai poder ver tua empresa, ver as pessoas que trabalham contigo, né? Independente se é o teu negócio ou o lugar onde tu tá, é importante a gente ter essa consciência de trabalhar feliz, né? Trabalhar animado e com vontade. Não, eu ia falar que isso é uma boa inspiração pra gente, né? Às vezes a gente tá nessa função, né, de faculdade, de trabalho, todo mundo vem direto trabalho aqui, hoje é segunda, né? Sim. Então, às vezes a gente pensa em cansar, e olhando o senhor falando, eu pensei, poxa, né, quantas oportunidades que a gente tem de deixar a nossa segunda realmente mais proveitosa, de realmente, olha, a gente falou isso em outro podcast, que o tempo que a gente tem para fazer um trabalho bem feito é o mesmo tempo que a gente tem para fazer mal feito. Então, vamos fazer bem feito, né? É o mesmo tempo que a gente vai dar lá, dependendo. E é bacana essa Denelli também, porque a gente trabalha com sonhos, né? São sonhos, não são só atividades. E eu imagino que essa posição que o senhor traz de trazer para o funcionário, de pegar e de explicar, deve ser muito inspiradora, assim como está sendo para nós aqui, né? De realmente, olha, transforma essa tua atividade em algo prazeroso, produtivo e um sonho, né? Em algo que realmente vai ter um valor ali para a pessoa que vai estar consumindo e que vai fazer a diferença lá na ponta. Muito bom isso, muito bacana. Acho que é importante também sobre, que nem tu falou, tem que fazer cada óculos como se fosse, né, o único, o melhor. Até porque assim, né, se tu fizer 99 bom e um ruim, a pessoa que recebeu, ela recebeu 100% ruim. A pessoa que recebeu aquele ruim, ela recebeu todo o produto dela ruim. Então a gente tem que pensar na experiência de quem está consumindo também, né? Acho que tu tem bastante disso, até porque tu começou com indicação, que nem o senhor disse, que dentro da empresa onde tu trabalhava, as pessoas já te indicavam. Então, até trazendo um pouco sobre a captação de cliente, que tu disse que foi um desafio no início, quais estratégias tu usou para captar os clientes, para ter eles contigo? Porque eu já ouvi falar que também tem muito cliente que até hoje, que começou o primeiro óculos, comprou, e até para os filhos, neto, compram óculos, ou artefatos da Vênus, né? Que cria um vínculo, até uma marca bem lembrada, né, na cidade ou na região metropolitana toda, é bem conhecida. Então, quais estratégias, o que tu usou, assim, para atrair, para ter esse público contigo? É que nós procuramos sempre, eu acho que o fundamental da nossa empresa é o diferencial. Então, eu estou sempre estudando o mercado
O mercado hoje, isso eu deixo como até uma sugestão aos jovens empreendedores, existe uma coisa chamada preço e valor. Uhum. E se faz uma confusão, por exemplo, no ramo, vou falar do ramo óptico, mas serve para outros também, mas especialmente o ramo óptico. O ramo óptico é um ramo que ele cuida da saúde visual. Eu já conversei até muitas vezes com o pessoal da Secretaria da Saúde, que eles precisariam ter mais técnico, ter um técnico lá, técnicos, vamos dizer, porque eu sou técnico em ótica. Eu sou, claro, não falando, eu sou formado, a minha formação é técnica, eu sou formado pelo SENAC. Lá, um dos primeiros, acho que os primeiros alunos do SENAC foi eu lá, há muitos anos, né? Então, quando a escola está se formando, eu me formei técnico em ótica. Então, o profissional precisa, vamos dizer, ter atividade, cada ótica tem que ter um profissional ótico. Então, isso é fundamental. E também, eu fico pensando que nós temos que não nos limitar a preço, olhar valores. O óculos, ele tem um valor fantástico para cada pessoa. Quando ela adquire um óculos, muitas vezes é o primeiro óculos dela. É um desafio. Então, aí eu passo lá para o cara lá, o meu funcionário, meu colaborador, lá do balcão. Eu sempre digo para o pessoal, e tenho minhas filhas, que a Andréia, a Ela e a Camila, que eles têm atividade nas suas empresas, nas óticas, ali junto, mas nós temos nosso conselho, em que se reúne, estabelece regras. Então, sempre nós vimos o seguinte, que atenda a pessoa e dê a orientação que aquela que muitas vezes o profissional, o oftalmologista, o optometrista, que atende, muitas vezes ele se atém ao trabalho da visão só, das medidas visuais, tal e coisa, e entrega para a pessoa. Muitas vezes a pessoa muitas vezes está curiosa de saber o que eu tenho. Sim. Muitas vezes isso aí passa despercebido, ele vai receber uma correção, e cabe a nós, óticos, o profissional de balcão, ele conversar com a pessoa. Chega e conversa com a pessoa. O seu oftalmologista já lhe disse, ou seu optometrista, o que vocês têm? A maioria diz, não. Diz, você não tem nenhuma doença, você sabe, né? Não. Não, você tem um defeito refrativo, que é uma correção que vai ser feita através de óculos ou lente de contato. Aí a pessoa fica mais tranquila, que bom, então, diz, não, isso aí é normal, tal e coisa. E, aliás, o óculos hoje em dia é uma ferramenta fundamental e, ao mesmo tempo, ele é algo que você vai aumentar a beleza para você, se você vai mudar a sua visão vai melhorar e você vai também ter um outro visual para os seus amigos. Então, comece a mostrar as coisas boas, porque nós temos que falar de coisas boas, coisas positivas. Né? Então, isso que precisa. E nós temos que fugir de uma coisa chamada preço, porque quando você adquire qualquer produto, ele, mesmo que seja um valor elevado, ele, de repente, a pessoa diz, mas valeu a pena. Quando ele é bem tratado, ele é bem atendido e ele usa aquele produto com prazer. Né? Então, nós temos que... o mercado está muito voltado para o que é chamado preço. Eu vi esses dias um anúncio aí, alguém vendendo óculos por R$50. Vai resolver o problema? Pode até resolver. Agora, aquele jogo de preço para baixo tira a qualidade. E temos que nos preocupar onde é que é feito aquele produto. Porque naquele momento que uma pessoa entrega uma receita, ela está dando um voto de confiança àquela empresa ali. Então, as óticas têm que tomar muito cuidado. Eles estão lidando com saúde visual. É uma coisa importante. E que um óculos, se uma lente é mal elaborada no laboratório, você pode causar algum problema visual que pode ser a longo prazo na pessoa. Né? Então, isso aí é uma coisa muito importante. Então, não se atenha somente ao preço, tem que ter confiança, tem que ser uma casa que tenha credibilidade, né? Então, isso é importante. Então, olhar o valor, o que vale aquele óculos, porque
Hoje tem tecnologia bem avançada para as medidas oculares, tal e coisa, tudo tem série de coisas. Então, uma ótica, e assim para outras atividades também. E o fundamental, então, eu deixo também essa mensagem, é o seguinte: primeiro, você vai, eu quero ser tal profissional para tal atividade. Se prepare mesmo. Se prepare e vá com seriedade, com responsabilidade, que vai dar certo. Porque não adianta eu querer, eu vou abrir uma empresa. Mas peraí, você entende o negócio que você pretende? Tem que entender. Esse é um dos passos fundamentais para o sucesso. Seu Denário, estava agora aqui pensando, né? Estava escutando a sua história, e muitos empreendedores acho que vão se identificar que lá no início, quando tu começou a trabalhar e abriu o seu negócio, começar a fazer tipo um freelancer, estava ali na empresa e começou, e até que esse teu bico ali virou o teu negócio. E hoje em dia muitas pessoas querem empreender e começam assim também. E aí eu fiquei muito curiosa para entender, porque a gente sabe que hoje em dia a pessoa ela é muito técnica numa especialidade, né? E ela quer empreender. E ela deixa de lado toda a parte de gestão, toda a parte administrativa. Então, eu queria entender como é que foi para ti. Tu abriu sua loja, a senhora era técnico, sabia muito sobre óculos e relógios. E como é que foi, tipo, a parte de gestão? A gente sabe que a tua empresa hoje é uma empresa familiar, então não sei se teve ajuda da tua esposa, das tuas filhas, ou foi tu que foi aprendendo toda essa parte de gestão de negócios? Não, isso foi fundamental. Interessante essa pergunta, Carol. Tem uma pessoa que eu não falei aqui ainda, que se chama Marilene. É que a gente faz a nossa pesquisa, né? Um pequeno detalhe. É a minha esposa. Quando eu já era relojoeiro, mas quando nós casamos, a empresa praticamente, eu digo que eu escolhi o nome, mas acontece que acho pouquinhos meses depois casei com ela, com a Marilene, e a Marilene foi a minha companheira de vida e de loja também, porque a Marilene também trabalhava numa empresa, e aí depois ela saiu da empresa, e quando a lojinha estava começando, ela que ficava na lojinha. Quando eu estava lá na universidade, trabalhava lá no laboratório de pesquisa, lá em Porto Alegre. E ela que ficava na lojinha, e eu ensinei ela a dar orçamento. Então, a Marilene conhece muito bem toda a história e ajudou muito a nossa empresa. E ela tem, dentro da empresa, sempre foi muito estratégica. Parte de compras, essa parte. Depois, nós fomos transmitindo para as filhas também, mas a Marilene teve um passo fundamental. Era a minha parceira em tudo, trocávamos ideias e tudo, para desenvolvermos a parte da nossa empresa, né? Mas a pergunta, tu tinha um ponto maior que tu me fez de... Como é que tu conseguiu fazer toda a parte de gestão? Tá, parte de gestão. Isso. Bom, tudo bem. Chegou um ponto, isso é importante, aí entra a professora Cris. Não é que a Cris falou sobre aqui a universidade, que também está preparando para aqueles jovens que pensam em empreender, né? Sim. Bom, chegou um momento, nós já estávamos com a história das 2, 3 lojas. Chegou um momento, porque nesse período, eu e a Marilene, nós, junto com o contador, naquele tempo o contador, hoje continua sendo fundamental na empresa, o contador sempre orienta, olha, tem isso aqui, ali, aqui, paga mais imposto, tem que pagar imposto de renda, porque as empresas pequenininhas, elas ficam sempre aquilo apertado, né, dificuldade, né? Sim, mas ainda tem que pagar imposto de renda. Tem. Então paga sempre. Então sempre aquela história, dá um pouquinho do leão, dá para o leão, é dele. Mas chegou um momento em que nós começamos a ter dificuldade da parte, aí vem a parte de gerenciamento quando começa as coisas se complicarem um pouquinho mais, gerenciamento, depender de banco, tal coisa, foi que aí entrou uma peça fundamental chamada Sebrae. E chegou um momento, eu e a Marilene também depois me acompanhou, nós fomos no Sebrae, era lá bem no centro, lá, continua acho que lá ainda a sede, onde é a sede inicial do Sebrae, em que um belo dia eu fui lá, disse, olha, eu estou com uma empresa assim, assim, assim,
Claro, para o Sebrae é isso que eles gostam. Quero pegar uma empresa que está com dificuldade de crescer. E realmente eles nos auxiliaram muito, foi fundamental para ele mostrar, diz, não, é assim, 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 assim. E nos deram aqueles passos na parte de planejamento, na parte de gestão. Isso é fundamental, porque senão a pessoa mistura a parte pessoal com a empresa. Isso tem que ser hoje. E é muito comum, né? É muito comum. A história do dono da empresa, vamos dizer, o dono faz o seu caixa, é o bolso dele. Não, não pode mais. Hoje em dia não é possível mais. Tá ligado? Nós temos hoje na nossa empresa, a Ellen, é formada em administração, foi muito, muito importante o passo dela na parte de administração, para nós ali, tudo. E todos nós estamos bem preparados na parte de administração. Agora, toda empresa é fundamental. Eu aconselho o seguinte, hoje tem muito mais recursos. Hoje tem recursos. Por exemplo, daqui uns dias, vim no La Salle aqui conversar com a equipe de vocês aí. Exatamente. Então, agora, não dá para... A pessoa não deve, hoje, diante do mundo moderno nós vivemos, não tem mais momento para oportunista. Aquela pessoa diz, olha, eu acho que se der certo. Não tem que se dar certo. Você tem que já partir com pesquisa, se for possível. Eu quero dizer, será que dá? Vamos pesquisar, existe já institutos de pesquisa, existe mecanismos de pesquisa, existe aí as universidades aí, que estão aí para você não faça uma aventura. Procure para poder já dar o passo e dar certinho, aí você não vai sofrer aquelas dificuldades se você, de repente, se entusiasma que está vendendo bem, mas será que está tendo lucro? É verdade. Hoje em dia a gente está na era da informação, né? A informação é muito mais acessível para nós. Exato. E legal, fala até a pergunta da Carol, porque a gente tem colegas que são de outras áreas, que nem a gente aqui é da área da gestão, né? Só que a gente tem colegas que fazem parte do Sinergia, que a gente presta consultoria para pequenos e microempreendedores. E a gente frisa bastante que a gente aprende na prática, né? Então, o seu Denério aprendeu na prática, só que a gente está como se fosse um laboratório. A gente está aprendendo na prática, só que sem precisar gastar, sem precisar correr o risco, e com mentores, que é os professores, outras pessoas capacitadas, que dão todo o suporte. E a gente percebe agora na tua fala também a importância ainda mais do projeto, né? Tanto para a gente ajudar uma empresa que está começando, que é bem bacana, é uma baita oportunidade tanto para a empresa, quanto para nós, que a gente consegue fazer toda essa prática, todo o exercício do que a gente está aprendendo dentro da sala, né? Então a gente consegue exercitar com pequenas empresas, ajudando a revolucionar sonhos, né? O que a gente gosta bastante de focar. E a gente usa isso como laboratório para o desenvolvimento de gestão. Então a gente gosta também de frisar aquilo de mas eu não sou da área de gestão, eu não vou participar. Só que no seu Denério é técnico, né? Relojaria. Técnico em ótica. Em ótica. Sou técnico em relógio, né? E técnico formado técnico em ótica. Sou técnico em lentes de contato. Sou um especialista em lentes de contato. Claro, hoje não me permite mais ao manuseio de mais mas eu fui um dos primeiros aqui de Canoas a adaptar lente de contato, né? Eu tinha ali na loja, eu tinha o departamento de lente de contato, em que eu tinha os clientes, eu atendia com horário marcado. Tinha oftalmologista que me recomendava, diz, olha, vai lá na Vênus que o Denério resolve isso aí. A questão, eu me especializei na parte de ceratocone. Então, mas eu sempre procurando aperfeiçoamento. Para abrir o meu departamento de lente de contato, eu fiz primeiro curso de especialização em lente de contato, que como técnico em ótica, eu podia a extensão, né? Isso é chamado de extensão. Fiz a extensão para lente de contato, aí eu fui para São Paulo, fiz na Solótica, lá eu fiz um estágio na Solótica, fiz um estágio no Rio de Janeiro, fiz um aperfeiçoamento na Venezuela, em Caracas, eu fui para Argentina, Buenos Aires, eu fui para Vicon e fiz também. Depois de tudo isso aí, claro, a minha empresa já tinha uns recursos, né, para poder me cobrir essas despesas, foi tudo feita própria. Aí
eu disse, bom, agora estou qualificado, eu posso abrir o meu departamento. E aí eu abri o departamento de contato, que existe até hoje. Formei, tive o prazer de formar várias técnicas lá, várias mesmo. Tinha uma época que a Vaico tinha um departamento em Porto Alegre, e eu dava o treinamento para os jovens, que na época os médicos adaptavam lente de contato nos departamentos, e a Vaico me contratou para mim treinar elas para como elas manuseavam as lentes de contato, especialmente no surgimento das gelatinosas, na época, né? Eu fiz um trabalho lá, um período, acho que foi questão de 1 ano, lá trabalhando nesse treinamento que eu dava, né? E depois, então, eu tenho algumas técnicas por aí que aprenderam comigo lá, né? E hoje nós temos a Cris, Cris, né? Cristiane, a Cristiane também, Cristiane Lenk, ela é a nossa técnica ali, ela trabalha com nós há mais de 20 anos. É um especialista, porque eu me especializei em adaptar em pessoas que têm ceratocone. Ceratocone é um defeito que a pessoa tem, um problema no olho, que ele fica cônico, esse ceratocone, e que o óculos não corrige, só a lente de contato, e tem que ser a lente de contato semi-rígida. Hoje já tem umas fluorocarbonada, tem vários tipos de lente de contato, mas antes, naquele tempo, era só a rígida mesmo, né? Então era muito complicado, a pessoa sofria bastante, mas eu era um bom técnico que adaptava bem ali, né? Os professores foram muito bons, me ensinaram. Que show. E o legal é que dentro do trajetório do CDNL, a gente vê que quando a gente acha que a gente entendeu um pouco, ele volta para a questão da formação, né? Então, mesmo, olha só, né? Isso eu acho que é muito legal de trazer. Mesmo durante um momento como você trouxe, né? Que a empresa já estava estabilizada financeiramente, volta ao processo de formação, qualificação para buscar diferencial. Eu acho que isso é muito legal para a gente também, né? Porque durante o processo de ensino, o senhor trouxe que começou lá atrás, com jovenzinho, ainda fazendo um curso por correspondência. Eu imagino que o senhor não esperava que esse curso ia ser, né? Ia gerar um sonho, um negócio principal. E ainda, não, eu vou continuar, né? Eu vou continuar estudando, eu vou continuar aprendendo. E eu queria que o senhor trouxesse um pouco um recadinho para o pessoal que está nos acompanhando e para a gente também, sobre essa questão, né, da importância do estudo na sua trajetória e o que o senhor também tem para sugerir, para deixar de indicação para o pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigado, querido. Um detalhe, nós não falamos de uma coisa que hoje, sempre todo empreendedor, ele tem o sonho, depois ele vai para a realidade, e ele sempre tem a história, a menina dos olhos. Eu não falei ainda dessa aí. É o seguinte, a gente eu sempre fui uma pessoa assim, que eu sempre estou olhando no horizonte alguma coisa. Eu não olho, eu às vezes brinco, mas todo mundo diz, não, pessoal, eu não estou olhando aqui, eu estou olhando lá do outro lado já. Então, sempre avançando mais, vamos conquistar mais, vamos conquistar. Então, eu tenho a parte de empresário, tem das entidades, eu tenho o Lions, que tem outra história aí, que dá para contar uma outra oportunidade. E eu tenho também, dentro da empresa, chegou um momento que você tem que estar, por isso que eu digo, não se contente isso no mesmo caminho, tu vende por 20, eu vou vender por 19, vou vender por 18, não, vocês vão morrer abraçados. É o que eu sempre digo, não faça isso, procure ter produto de qualidade, atender bem o consumidor, e eu volto sempre naquela loja que me atende bem. O produto eu posso comprar talvez em qualquer loja, mas eu sou sempre atendido, então eu volto lá. Então isso é uma coisa fundamental. E chegou um determinado momento que, coisa de 30 anos mais ou menos, mais de 30, a empresa estava desenvolvendo e tudo, e começou a me surgir, porque eu gosto de olhar as coisas, o que está acontecendo, Mas um belo dia chegou lá alguém, me coloca uma lente nesse óculos. Olhei o óculos. Diferente. Óculos de segurança. Meu óculos de segurança da indústria. Óculos de segurança, coloquei as lentes,
Daqui uns dias surgiu outro. Vou colocar óculos de segurança. Isso é interessante. Aí comecei já a pesquisar. O que é óculos de segurança? Não, tem uma... Aí fui ver a legislação. Não, olha, não pode nem colocar lente. Uma ótica não pode colocar, isso tem que ser o fabricante. Eu digo, o quê? Aí comecei a me inteirar de um novo mercado. E aí nós entramos no mercado de óculos de segurança. Quando a Venus estava já com uns quase 30 anos, hoje já tem mais de 30 anos só na área de óculos de segurança. Mas ela então não chegava a ter 30 anos, aí surgiu essa ideia. Eu digo, interessante isso aí, vou entrar nesse negócio. E aí, então, claro, isso aí eu posso contar no outro momento, porque isso é uma aventura bastante legal. Eu fui para São Paulo, eu cheguei lá na maior fábrica de óculos de segurança, a Silo, aí cheguei lá, e o proprietário conseguiu lá me atender, depois de muito tempo lá, e eu vou atender esse camarada aí. Me deu uma oportunidade, aí depois eu bati de novo lá, diz, o que esse gaúcho veio fazer aqui agora? Aí eu digo, não, mas eu queria, papai. Então, eu quero fabricar. Ele disse, se esse cara veio aqui, eu digo, se tu veio aqui, tu realmente vai fabricar. E aí, no final, nós começamos a fabricar, comecei a ver que o óculos de segurança era um mercado. E aí eu me aprofundei no mercado, busquei certificação. A nossa empresa, então, ela é indústria e comércio. E nós fabricamos, além dos óculos normal das lojas, nós temos uma fabricação de óculos de segurança, chamado EPIs, só com grau. Que legal, então, eu busquei só esse mercado, só o de grau, não vendo os outros. E vendemos para todo o Brasil. E esse óculos tem uma história. Ele tem o certificado e aprovação do Ministério do Trabalho. E nós somos fabricante do óculos, nós temos a marca registrada, marca Venus, nós temos as matrizes que fabricam e temos o parceiro que injeta para nós a armação. Então, nós fabricamos desde a armação todo esse setor. No Rio Grande do Sul, só tem nós que tem esse produto, né? E nós vendemos para Minas Gerais, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro tem bastante cliente, para as indústrias. E também para as óticas até. Algumas óticas nós vendemos. Aqui nós temos clientes como as terceiras da GM, são quase todas clientes nossos. A GM é nossa cliente e a Marco Polo. Marco Polo é um dos maiores clientes nossos. O grupo Marco Polo, lá em Caxias. A Guerra também é cliente nosso. E aquela outra, tem outra empresa lá também. Tem várias empresas, né? Nós temos aí clientela muito grande. Que nós temos... vamos dizer, a menina dos meus olhos, porque essa aí eu tive que fazer todo o trabalho, toda a certificação, tudo, conquistar tudo. É muito complexo. Primeiros 10 anos, foi praticamente assim, não dava lucro, né? só. Então, porque muita gente se jogou, quando viram que se jogou e pensou que dava dinheiro. Não dá dinheiro. O dinheiro vem depois. Dinheiro tem que ser, o lucro. O lucro tem que ser algo que a gente construa através do trabalho. Eu sempre olho não o lucro, eu olho para o trabalho. Eu desenvolvo aquele trabalho ali, aquele trabalho vai trazer resultado. E hoje o óculos de segurança para Venus, ele não é muito fácil, é muito complexo para a estrutura. Nós temos uma equipe muito boa de trabalho e hoje o óculos de segurança para Venus, ele representa uma força muito grande no nosso faturamento. Faturamento das lojas. E a previsão nossa da Venus para os próximos anos, nós estamos dedicados a um desafio. O desafio foi o ano passado, mesmo quer dizer, esse ano mesmo com a enchente, nós tínhamos um planejamento que foi dificultado pela enchente, mesmo que não tenha atingido a nós, ela atingiu o mercado, e esse mercado deu uma caída, mas nós continuamos desenvolvendo. Então, tivemos um crescimento muito bom esse ano, porque depois da crise nós conseguimos buscar o crescimento, e estamos prevendo um crescimento
muito bom para o próximo ano. No próximo ano estamos preparados para vermos dar um salto muito grande na área de EPIs. EPI. Legal. Então, isso é um diferencial da empresa, né? Sim. Esse aí, né? E isso aí nos leva sempre a procurar qualidade mais para o nosso consumidor. Que legal, é algo que assim, eu nunca nem tinha pensado Passou pela até cabeça, agora. né? Que realmente o trabalhador que usa o EPI, que precisa o óculos e não pode usar lente, como é que ele usa? Não sei se já teve essa experiência, Mari, de ir no cinema 3D, Exatamente. tipo filme 3D, eu nunca olhei, porque eu não uso lente e eu acho desconfortável usar esses dois óculos, né? Então, tipo, eu acho que deve ser mais ou menos parecido com o trabalhador que tem que usar, tipo, 2 óculos, ou como é que ele funciona para ele usar o óculos de Ter EPI no segurança trabalho. para trabalhar tendo grau, né? Muito legal. E outra coisa legal também é que é o segundo arco de expansão, né? Aí a gente tem a questão que a gente estava comentando sobre a expansão, né? As franquias, mas não só franquia, não é só sobre criar novas lojas, é criar um novo produto. Exato, Que bacana, exatamente. que show. Legal mesmo. A gente que usa óculos, a gente se identifica bastante, é verdade. Estava até trazendo um pouquinho sobre a questão da autoestima que a gente estava falando, né? Eu também, quando eu era menor, a gente tinha só a questão da inovação dos produtos, né? Aquele óculos muito grosso, meu grau é alto, né? Então, um óculos muito grosso. Aí, as óticas foram, né, trazendo... E quem tem fábrica própria também ajuda bastante. E aí, eles começaram a ter as lentes um pouquinho mais finas. E como isso mudava? Né? Porque daí a gente não chamava mais de fundo de garrafa, porque daí a minha lente era mais fininha. E aí, com isso, a gente vai trazendo inovação e vai mudando a ponta sempre, né? Todo diferencial vai trazer alguma coisa positiva para a ponta, principalmente nesse público. Muito bacana. Nós trouxemos, só complementando essa parte, nós trouxemos, então aí conforme fomos avançando no mercado, nós ganhamos um prêmio em São Paulo, foi a primeira, exatamente a primeira empresa do Rio Grande do Sul de óculos de segurança, que completava, na época, 30 anos. 30 anos, então nós fomos lá, ganhamos uma comenda, somos comendador lá da, como é que é? Animasec, Associação Nacional de Fabricantes de EPIs. Então, isso é muito importante. E aí nós fomos aperfeiçoando. Então, como isso aí é algo que a gente estuda bastante, agora o nosso óculos já inovamos, nós temos vários, assim, não é muitos modelos, mas modelos diferenciados. Nós temos agora um último modelo que nós lançamos, ele é mais leve, por exemplo, é capaz de eu vir com óculos de segurança, você nem nota que é segurança. Ele tem, claro, uma proteçãozinha assim, mas bem discreta, ele é bem transparente, nós temos total transparência, ou então ele é a cor cinza, usamos só 2 cores, cinza, aí temos as hastes coloridas, vermelha, laranja, então tem inovações assim, temos voltada para, nós temos muitos os odontólogos que usam o nosso óculos, porque ele precisa muito proteger os olhos, né? Devido ao respingo, pode sair no trabalho dele, a parte de odontologia usa bastante, até alguns médicos usam os óculos, e outros profissionais aí também, né? Hospitais, tem muitos hospitais que a equipe de manutenção usa tudo, os óculos de segurança, né? Nós atendemos demanda. Que show. Eu acho que por hoje, né, que nem o senhor falou, a gente tem bastante coisa para falar ainda. Acho que vale um outro podcast. vale fácil, a gente consegue fazer mais uns 2, 3. Mas acho que por hoje a gente vai encerrando. Se o senhor quiser mais alguma fala, acho que a gente aprendeu bastante já hoje. Mas mais um conhecimento que tu queira deixar para pontuar, alguma frase que tu acha bacana, algum pensamento que tu acha interessante, para pontuar nossa noite aí que está repleta de conhecimento. É verdade. Né? Não, para mim foi um prazer estar participando com vocês aqui. Eu acho que eu sempre digo nas entidades, nós temos que ir construindo para os jovens e com os jovens, né? Então, eu vejo lá no Cindy Loja agora, nós vamos fazer uma renovação, eu estou encerrando meu mandato, é o fim do ano que vem ainda, mas tem que se planejar, né? Eu quero levar mais gente mais jovem para lá também, que é um outro trabalho, um estudo bastante a negócio de negociações, de dissídios, tem mais isso aí que eu me envolvo também. E então, isso é importante. E, claro, para mim foi um prazer estar com vocês aqui, a Carol, o Alex, a Mari, a Cris lá, a professora Cris,
e o Maurício aqui também, que nos deu suporte aqui, fundamental. Então, claro, eu estou à disposição. Claro, tem muitas coisas a se conversar, a se contar, porque eu já estou com... Eu vou dizer a minha idade porque acho que é importante, né? Eu digo com orgulho, né? E eu sempre digo assim, tomara que você chegue lá, tomara que você chegue lá. Eu tenho 82 anos, estou com 82 anos, mas eu sempre digo, a minha mente continua de 30. É verdade, a gente pode afirmar isso. É verdade. Então, eu acho importante isso aí, eu quero agradecer a La Salle aqui também, e dar parabéns pelo trabalho de vocês, aqui o estúdio de vocês está muito, muito legal, isso aqui, eu me estou me sentindo bem à vontade, assim, isso que é importante, o ambiente quando você se sente bem, né? Então, é um prazer, estou à disposição. É uma honra para a gente ter você aqui, né? E a gente espera contar contigo em outras vezes para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Deu para sentir o gostinho de quero mais, e tem mais história para contar. E vocês vão ser muito bem-vindos. Inclusive, se quiser trazer as filhas, a esposa, para contar nessa trajetória familiar, a gente vai ficar muito honrado também. Não, claro, eu até ia dizer, eu não falei quase nada das minhas filhas, a minha esposa, a Marilene, que é grande parceira minha, e as três, a Andréia, a Ellen e a Camila. É isso aí. Depois tem 5 netos ainda. Família grande. É grande. Mas é um prazer. Valeu, gente. Para quem está assistindo, seguir nas redes sociais, @Sinergia La Salle no Instagram. E também o @ da Óticas Vênus, né? Isso, @Óticas Vênus. E a gente espera você no próximo episódio. Isso aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Ai, que legal! Muito bom. Bela história, né? É verdade. Muito bem.